E hoje eu gostaria de usar Atos dos Apóstolos como base, né, do que vamos falar esta manhã. Pode ir passando. Todo equipamento, hardware, todo televisor, toda coisa que você compra precisa de um manual, né? Geralmente você não lê o manual e vai direto fazer. Geralmente você fica com medo e chama seu filho para fazer o setup das coisas que precisam ser feitas, mas existe um manual que é exatamente como deve usar o negócio. Se não usar daquele jeito, pode dar problema, e se der problema você tem que ligar para uma autorizada para saber, né? Pode ir mudando. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Isso está em todos os credos das igrejas cristãs. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática, útil para o ensino, repreensão, correção e educação do cristão. Depois eu vou deixar o slide aí para alguém que queira, né? Alguém que tenha um pendrive, passa, porque talvez não dê tempo de ler todas as coisas. Então podem ler, mesmo que eu não fale, podem ler o que está escrito. Pode mudar. A tarefa suprema do cristão e da igreja é a evangelização do mundo. Não é apenas teoria. É prática. É botar a mão na massa e praticar. Tem gente que tem o manual da pesca, né? Vende, né? Como é o nome daquele como é que fala em português aquele manual para idiotas? Não tem umas coleções assim? Como é que é idiota? Fala? French for Dummies. Isso. Em português como é? É tipo um manual para pessoa que... Então é o básico, né? É o básico do básico que você pega. Então, tem gente que vai lá e pega o manual da pesca, né? Manual da pesca. O cara pode decorar o manual da pesca, pode tatuar um parágrafo do manual da testa. Ele pode colocar na parede, fazer um quadro aqui, ó, essa parte do manual da pesca eu gostei. Essa eu gostei. Esse jeito de colocar minhoca no anzol eu nunca tinha visto. Vou fazer um quadro, botar aqui e tal, não sei o que. Rapaz, você pode ter tudo isso. Se você não for pescar, você não é pescador. Você é um teórico. Você pode dar aula de pescaria, mas você não pescou. Você não tem cheiro de sardinha na mão de tucunaré. Vamos. Pode passar mais um. Então, Lucas, vocês estão lendo aí, Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. Escreveu para uma pessoa chamada Teófilo, que coincidentemente o nome dele significa amigo de Deus, né? Teófilo, amigo de Deus. E Lucas, ele não teve uma revelação de Deus como João teve em Apocalipse. João teve uma revelação de Deus em Apocalipse e escreveu Apocalipse. Lucas não. Lucas fez um trabalho de formiguinha. Pegou seus rolos, sua caneta e foi lá conversar com as pessoas. E aí, o que Jesus fez aí na sua vida? E foi pegando informações, e dessa maneira eles, inspirado pelo Espírito Santo, fez essa pesquisa e fez em 2 volumes, que foi o Evangelho dele, que tem o nome dele, Evangelho de Lucas, e Atos. E os dois, eles mostram esses 2 estágios do ministério de Jesus Cristo. Um antes da ascensão, que Jesus andava com eles. E Jesus, ele não era só teoria. A teoria era o ensino de Jesus. Devia ser muito jóia estar junto de Jesus, andando com Jesus. Mas Jesus dizia para ele assim: olha, agora vocês vão de 2 em 2, vai ali pregar o Evangelho, você vai para lá, pregar o Evangelho.
Eles podiam dizer assim: poxa, mas é tão melhor ficar aqui, Jesus, ouvindo aí, fala mais aí, fala as coisas mais. Não, você vai para lá, vai lá fazer, depois eu vou lá resolver as coisas. Mas eles não ficavam só na teoria, eles tinham a prática também, antes da ascensão de Jesus. E depois da ascensão de Jesus, Jesus falou para eles, pode passar para o próximo. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E em outra ocasião Jesus já tinha falado: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então foi um depois da ascensão de Jesus. Começou em Jerusalém, depois Samaria, depois aonde quer que eles alcançassem, até os confins da terra. Pode passar. Então, volta mais um aí. O versículo é o esboço do livro de Atos. Esse versículo, quando você lê Atos dos Apóstolos, o esboço quem deu foi Jesus. Por toda Jerusalém e Judeia, capítulos 1 a 7, Samaria, regiões vizinhas, 8 a 12, terras distantes, de 13 a 28. Então, são missões locais, regionais e internacionais. Pode pular um aí. Então, vamos ver como foi que aconteceu isso, esse crescimento e desenvolvimento do Evangelho em Atos. De 1 até 6.7, fala da igreja de Jerusalém e da pregação de Pedro. E ele finaliza, como o trabalho de Lucas era um trabalho era quase um trabalho de fim de curso, né? TCC. Era um trabalho de fim de curso. Então ele sempre finalizava e escrevia alguma coisa ou botava uma citação que significava que estava finalizando aquele trecho. E finaliza assim, esse trecho. Ele resume assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sumos sacerdotes obedeciam à fé. Onde ficavam os sumos sacerdotes? Jerusalém. Estavam lá em Jerusalém. Então, quando teve o Pentecostes, Jesus disse para eles: olha, vocês ficam aqui em Jerusalém até que venha do alto poder. E quando esse poder veio, vocês notaram que as pessoas começaram a falar na língua das pessoas lá, né? E as pessoas os judeus dispersos, estavam em Jerusalém por causa da Páscoa, por causa das festas, e eles ouviram aquilo. Então, judeus de várias partes do mundo foram para Jerusalém. E depois de o Pentecoste, e depois da pregação de Pedro, e depois de conversões, eles foram Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas todo dia, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar Jesus Cristo. Pode passar. De 6:8 até 9:31, descreve a divulgação do cristianismo através da Palestina e o martírio de Estevão, que foi seguido pela pregação em Samaria, e finaliza com este resumo aqui: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja tem de crescer em qualidade, mas a igreja também tem que crescer em número, porque nós somos organismo vivo. Aquele mapa, depois vocês podem ver com detalhes, é o mapa das viagens missionárias de Filipe. Geralmente na Bíblia só tem as viagens missionárias de Paulo, né? Mas ali está o mapa de Filipe também. E olha como Saulo entra na Bíblia, o Paulo, né? Quando Estevão foi apedrejado, Saulo consentiu na sua morte. Pode mudar. E este Saulo está de 9 a 32 em diante, mais um período, mais um trecho, né? Este período inclui a conversão de Paulo,
que depois a gente conhece mais como Paulo, de Saulo, né? A igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja fora do ambiente. As pessoas foram para lá e lá já tinha gregos, cretenses e outros, e a igreja começou a ser uma igreja meio internacional naquele lugar. E a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Sempre a palavra de Deus tem de crescer e se multiplicar. Pode passar. De 12:25 a 16:5 fala da propagação da igreja na Ásia Menor e da pregação pela Galácia. Quando eu estava escrevendo, o corretor botou galáxia, igual galáxia dos mundos, né? Um dia um adolescente me perguntou se tiver outros planetas habitados, se é para pregar lá também. Eu disse assim, rapaz, já tá difícil o pessoal pagar minha viagem para São Paulo de ônibus. Eu para ir para São Paulo de ônibus. Ontem eu recebi o de Anápolis na rodoviária, tomando assim tua passagem. Eu digo, imagine ir para outro lugar. Eu disse, graças a Deus, Jesus disse de por todo mundo e não por toda a galáxia. Falou, ir de por todo mundo pregar o evangelho. Talvez, se tiver outras vidas por aí, eles devem estar melhor do que nós servindo a Deus. Talvez eles não pecaram lá, né? Talvez não teve Adão e Eva lá, talvez não comeram da fruta, deve estar melhor do que nós. Mas as igrejas se fortaleciam em fé e aumentavam em número, dia a dia. Aumentava em qualidade e aumentava em número também. Pode mudar. Do 16:6 a 19:20 relata a expansão da igreja na Europa, nas cidades grandes como Corinto e Éfeso. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Pode mudar. 19:28 relata a chegada de Paulo em Roma, já para morrer, né? Já chegou sem retorno. Sua prisão termina com a descrição que o próprio Paulo falou, né? Palavras de Paulo escritas por Lucas. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pode mudar. Pode mudar mais um. Então, aquilo foi o esboço de como o evangelho foi crescendo, e vocês viram que foi um trabalho de Lucas, um trabalho assim bem didático, assim bem certinho de como as coisas estavam acontecendo. Só que nós não devemos apenas querer ser como a igreja de Atos dos Apóstolos. O pessoal diz assim, queria ser essa igreja aqui, eu queria ser como uma igreja primitiva, tal, vamos orar para morrer todos os mentirosos aqui, igual Ananias e Safira, porque lá acontecia isso, né? Lá acontecia isso. Nem todo mundo que se converte, por exemplo, se converteu como Paulo, né? Fica cego e vem... Tal. Aconteceu uma coisa dessa, por acaso aconteceu uma coisa dessa lá em Moçambique. Eu sonhei com uma pessoa que estava cega e vinha na minha casa pedir oração e foi curada. Ela tomou muito remédio para malária e ficou cega, e foi lá, né? E nós oramos por ela, foi curada. Eu não sei se ela se converteu muito não, mas o caso foi parecido com o de Paulo. Só que o livro, além da história, tem princípios espirituais que esses sim, a igreja tem que dizer assim, isso aqui nós temos que fazer. Orar para Deus matar os mentirosos foi legal lá em Atos, né? Mas de vez em quando eu minto também, né? Orar para que Deus segue as pessoas e as pessoas venham cegas na igreja é muito legal, mas pode acontecer, como aconteceu comigo em Moçambique, pode também não acontecer.
existem os princípios que esses sim nós devemos seguir. Isso é princípio. Então pode passar o primeiro princípio. De acordo com o manual Atos, de acordo com o manual que nós devemos usar para nós mesmos, o manual do ser humano é a Bíblia, né? Nós devemos usar de acordo com a Bíblia. De acordo com Atos, a obra missionária é produzida, motivada, dirigida e capacitada por Deus através do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, se você vê Atos dos Apóstolos, você vê escrito assim: cooperava com eles o Espírito Santo. Então, obra missionária sem Espírito Santo, o nome é proselitismo. Obra missionária sem Espírito Santo. E não é de Deus, né? Então, tem que ter poder, tem que descer sobre vós o Espírito Santo. Depois vocês podem ver todas essas referências. Pode passar. A responsabilidade missionária é de cada um, é de cada crente, não só do missionário. Pois individualmente ele é uma testemunha de Jesus Cristo. Testemunhar é falar aos outros o que Jesus tem feito em sua vida. Então, aquilo que Deus fez na tua vida, isso é testemunhar. Porque Jesus disse: e sereis minhas testemunhas. No grego, mártires. Às vezes você vai morrer, mas você tem que ser testemunha. No Brasil você pode ser testemunha à vontade, pode até levar uns tapas aí, uns tapas, outras coisas, mas morrer é difícil. Pode passar mais um. A visão missionária, de acordo com Atos, deve ser ampla. Não apenas cidade, estado, mas país e mundo inteiro. Visão missionária é visão do ponto de vista de Deus. Por isso que tem um curso de perspectiva, né? Da perspectiva de Deus. Porque você olha a obra missionária muito grande, né? Poxa, a gente é tão pequeno, né? A gente é uma igreja desse tamanho. Jesus falou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu acho que tinha 11. Tinha 11 presentes quando Jesus falou isso. Foi naquela ocasião, né? Jesus foi encontrar com os apóstolos, com os discípulos lá no monte. Tinha 11. E no meio desses 11, alguns não creram. Disseram assim: não cremos não. Mas foi para eles que Jesus deu a ordem. Então, se Jesus tinha aqueles e deu a ordem para eles, eles tinham que fazer. Eles eram o melhor que tinha para fazer a tarefa. Então, se Jesus dá a tarefa para nós aqui, temos que nós fazemos a tarefa, não outras pessoas. Pode mudar? A pregação da palavra de Deus é o meio escolhido e determinado por Deus para produzir a fé no coração do incrédulo. Você não vai pregar o evangelho apenas dando o teu testemunho. Tem que ter a palavra de Deus, porque testemunho você ouve de muitas religiões, mas a pregação do evangelho é palavra de Deus. Ouvindo eles essas coisas, ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Que faremos, irmãos, né? Pode passar. A igreja local aqui deve coordenar o trabalho missionário, recrutando, treinando, enviando, sustentando e recebendo o relatório dos missionários. Tudo tem acontecido aqui, né? Tudo tem acontecido aqui na igreja Bethesda. Recrutando, né? Que é isso que eu estou fazendo aqui, querendo mais ainda missionários, treinando. Fabrício em treinamento, enviando os muitos que estão indo e voltando, sustentando e recebendo os relatórios. Quem quiser ler um relatório tem ali da Throw the Net, que significa lançar as redes. Pode passar. Depois vocês leem o versículo em casa.
O método utilizado era o de organizar igrejas locais. A igreja pregava e reunia os convertidos, onde pudessem ser edificados e treinados para o serviço. Hoje em dia, além da igreja local, que é a ênfase de você pregar o evangelho, é fazer igrejas locais, por exemplo, existem outros trabalhos que acontecem quando, por exemplo, estive em Oiapoque. Tinham igrejas locais que já tinha pastor, presbítero, diácono e trabalhavam, até já evangelizavam, só que eles não tinham a Bíblia na língua deles. Eles não tinham a Bíblia na língua deles. Então, tivemos que fazer a Bíblia na língua deles para que eles pudessem evangelizar na sua própria língua as pessoas. Pode passar. A obra missionária é a tarefa mais importante da igreja, por isso devemos dar para a obra missionária o que temos de melhor. O que temos de melhor damos para a obra missionária, né? Os melhores obreiros, lembra Atos 13:2? Quem eram os obreiros de Atos 13:2? Lá na igreja de Antioquia. Eles estavam orando, né? Eles estavam orando. Aí o Espírito Santo disse assim: olha, separa aí para mim Barnabé e Saulo. O pessoal da igreja deve ter pensado assim: poxa, Espírito Santo, Barnabé é tão bonzinho, Barnabé é mão aberta, Barnabé deu uma casa na igreja de Jerusalém, Barnabé é mão aberta, Barnabé ajuda a gente, você vai chamar logo Barnabé? O Paulo tem um testemunho incrível. Ele era perseguidor da igreja, ele está atraindo uma multidão para a nossa igreja. Novo convertido, mas já era mestre na palavra desde o tempo de fariseu. Logo Barnabé e Saulo, mas tinha que ser eles, né? Os maiores recursos, obra missionária, depois vocês leem em casa, dever de casa. E o melhor de nós mesmos, nós devemos entregar, né? Aquele cântico que a gente canta, tudo entregarei, né? Tudo entregarei. I surrender all, for thee thy blessed Savior, I surrender all. Propaganda do curso de inglês de Goianápolis. Temos que dar o melhor de nós mesmos. Surrender é quando chega o assaltante e diz assim: passa. Aí você passa. Surrender, você está rendido, não pode fazer mais nada, você está nas mãos dele. Então, o melhor foi o manual, escreveu: o melhor de Deus é para a obra missionária. Pode ir. E o último, a oração era o segredo espiritual que alimentava a comunhão da igreja primitiva com Deus e consigo mesma. A igreja vivia em oração desde o começo. A igreja de Atos era orando, Deus revelava, olha, separa Barnabé e Saulo. Orando, Deus revelava as coisas para a igreja em Jerusalém. Então toda a igreja estava em oração. Isso é o regar da planta missionária, assim, é a oração. Então esse é o esboço que Lucas nos deu através da sua pesquisa. Nos deixou a história de missões e nos deixou esses princípios fundamentais. Pode mudar para a conclusão? Então, Atos é o manual de missões da igreja. Nele descobrimos que a evangelização é a prioridade da igreja e o Espírito Santo é o grande executivo do trabalho missionário. O que o Espírito Santo faz? Separa os missionários, reveste-o de poder e sabedoria espiritual, mostra o campo de trabalho, providencia-lhes o recurso para o sustento e aplica a mensagem pregada no coração dos ouvintes, incorporando-os no corpo de Cristo. Então você vê que é um trabalho total
operação do Espírito Santo através de nós, igreja. O trabalho é do Espírito Santo através de nós. Cooperava com eles o Espírito Santo. Foi falado aqui sobre o chamado de Abraão, né? Sai da tua terra para um lugar que te mostrarei. O meu chamado foi assim também. E quando eu fui fazer treinamento de missões lá em São Paulo, eu cheguei na agência missionária lá e eles perguntaram: para qual lugar você vai? Eu disse: eu não sei. Mas como você quer ir se você não sabe para onde vai? Eu disse assim: mas Deus não chamou Abraão assim? O manual é a Bíblia. O manual é a Bíblia. Deus chamou Abraão assim. Por que eu tenho que ter destino? Destino vai ter o avião, o ônibus, e de por todo mundo. O meu chamado foi esse. Tem gente que tem chamado específico, né? E tem gente que tem stop específico. Teve uma vez que Paulo e a sua equipe missionária estavam indo para Bitínia, fizeram todos os planos, vão para Bitínia, pegam a oferta da igreja e tal, não sei o que. Chegaram lá, o Espírito Santo disse assim: Bitínia não. Bitínia não, deixa que eu vou fazer outra coisa. Teve crentes em Bitínias depois, mas por outros caminhos. O Espírito Santo é o executivo que controla todas as coisas. Então assim Deus depois foi me direcionando África e países fora da África e tantos outros lugares. E agora estou aqui e o Espírito Santo às vezes tem que mexer com a igreja para que a igreja, pelo Espírito Santo, coopere com o trabalho de missões, para que o Espírito Santo possa levar. Estava falando com a Luciana, dizendo que ela perguntou assim: de onde saem as tuas viagens assim? Eu digo: olha, algumas saem de algumas missões que me convidam, tipo a Wycliffe me convidou para fazer traduções lá na África. Então as 2 vezes foi a Wycliffe que mandou. Na terceira vez eles disseram assim: você consegue levantar? Eu disse: dessa vez não vai dar, está muito em cima da hora, não vai dar. Mas daria, mas dá vergonha de ligar e dá, porque dá porque dá. Eu fui falar numa igreja que eles estavam falando muito sobre o dízimo, tal, não sei o que, tal. E depois do culto me perguntaram assim: e o que você acha do dízimo? Eu disse: olha, de acordo com Jesus, dízimo qualquer fariseu dá. Você tem que dar tudo. Você tem que estar disponível. Eis-me aqui. Eis-me aqui inclui os bolsos. Eis-me aqui inclui a sua sabedoria para você usar tecnologia. Nesse trabalho de traduções, tem gente assim, sabe, esse cara nerd. Foi um cara comigo para a África, o cara era nerd, totalmente. Ele foi com a camiseta do... Como é o nome daquele super-herói verde? Lanterna Verde? Lanterna Verde. Cara todo nerd assim, sabe, daqueles que ele tá todo equipado, todo não sei o que, assim, ele fala em outra linguagem. Eu posso escrever para ele em Basic, ele vai entender. Escreve em código que o cara vai entender. E usa a sabedoria pro trabalho missionário. Inclusive é da MPC, lá de Goiânia. E assim o Espírito Santo vai fazendo esta rede de missões, esta rede. Eu tenho ligações com todos esses missionários que passaram aqui de alguma maneira. Já estive na MPC lá de Belo Horizonte, onde começou. Já cresci junto com Maslova do Throw the Net, bem antes do Edilson aparecer. E todos os outros, pessoal da Jocum lá em Santos, né? Era para eu ir em Santos. Agora que eu estou indo em São Paulo, eu vou dar uma parada em Campinas
Era para ir em Santos e voltar em São Paulo. Mas eu acho que eu estou brigando ainda para conseguir chegar em São Paulo. Em Santos teriam 2 dias de ajuda em traduções da Bíblia lá. Mas é isso que às vezes a obra missionária fica assim, você fica como um médico numa UTI do SUS. Imagina, médico, eu ouvi o testemunho, não é crente, mas um médico que trabalhou na UTI do SUS. O que ele faz? Ele escolhe quem vai morrer. Ele escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Então, às vezes, em missões, você, infelizmente, tem que escolher para quem que você vai pregar o Evangelho. Ainda bem que Deus já escolheu antes da fundação do mundo, porque se fosse depender de nós, a gente estava frito. Ainda bem que Deus escolheu antes da fundação do mundo, mas Deus diz assim, tem muita gente lá nessa cidade e você tem que ir lá. Igual o Espírito Santo falou para Paulo, de Atos dos Apóstolos. Tem muita gente salva nessa cidade. Você tem que ir lá falar para eles assim, olha, você é salvo. Você é escolhido antes da fundação do mundo. Você tem que buscar essas ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas não é crente que se desviou. Ovelha perdida é ovelha perdida. É perdida. Está perdida. E o pastor vai buscar. Pode passar, vamos terminar agora com este. O livro de Atos é o livro dos atos do Espírito Santo. Os relatos desses atos do Espírito Santo nunca foram completados. Esse é o livro que não possui fim. Quando você lê Atos, não tem fim. Pois está à espera de novos capítulos a serem acrescentados, na medida em que o povo de Deus confirma e obedece às ordens do bendito Espírito Santo. O livro de Atos não acabou. Continua, né? Quando acaba o filme aparece to be continued. Vai continuar. Então temos que escrever Atos 29, 30, 31, 32, né? Aí no Atos no Atos de ontem tá assim, ó, o missionário Aldaci, que estava na reunião lá de Anápolis da missão STEAM, veio para Brasília, mas não tinha jeito de onde ele ia dormir, acabou na casa do Adriano e tal. E depois, no dia seguinte, esteve na igreja Bethesda. Então a gente tem que estar escrevendo. Seja personagem. Seja personagem. Né? Let's Pray. Eu vou lançar um desodorante que o nome vai ser Let's Pray. Vamos orar. Let's Pray significa vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos faça personagem de Atos. Nos faça personagem de Atos, que o Espírito Santo coopere conosco. Pedir, né? Espírito Santo, vem cooperar conosco. Teve os pedidos de oração dos missionários, né? Que foi lido aqui. Tem um pedido de oração de Jesus também. Jesus fez um pedido de oração. O negócio está tão ruim que até Jesus fez um pedido de oração. Jesus diz assim: rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Então é o pedido de oração de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, imensamente, porque esta igreja, Senhor, tem vivido atos aqui. Queremos que cada um individualmente também viva atos, seja indo, seja em cooperação junto com o Espírito Santo, seja em ofertas, como muitas vezes víamos acontecer em Atos,
seja em viagens que muitas vezes víamos também acontecer, que essa igreja seja envolvida nesse espírito da igreja de Jerusalém, da igreja de Antioquia, Senhor. Que esses princípios básicos possam cair nos nossos corações e como um manual, Senhor, que nós possamos obedecer este manual. Não apenas ter em quadros nas nossas casas, em versículos soltos nos nossos bolsos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia para olhar para fora, Senhor. Olhar para fora das quatro paredes, olhar para fora de Brasília, olhar para fora do Distrito Federal, do Brasil, olhar para fora, Senhor. Os campos estão brancos. Nós rogamos agora a Ti, o Senhor da Seara, para que Tu envies ceifeiros à Tua Seara e que nós possamos fazer parte disso. Levanta, Senhor, obreiros. Levanta, Senhor, obreiros. É o que Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado.